Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 8 de setembro de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Aquele que vos escuta, a mim escuta. Aquele que vos despreza, a mim me despreza. E o que me despreza, despreza aquele que me enviou. Lucas 10:16. Meta do mês: combater o egoísmo, indiferença e ingratidão. Que precisamos vencer na luta doméstica. Devemos revestir-nos de paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, a fim de aprender e vencer na luta doméstica. No mundo, o lar é a primeira escola de reabilitação. Emmanuel, na obra Leis de Amor. Meta do dia: exercite constantemente o diálogo fraterno e amigo no ambiente doméstico, estimulando a paz e a harmonia. Sugestão para sua prece diária: prece pelos parentes e pessoas que nos são queridas. Graças a Deus, bondoso Jesus. Nós queremos, nesse instante, colocar em tuas mãos todas aquelas pessoas que nos são queridas, a começar pela nossa família, nossos pais, nossos irmãos, nossos sobrinhos, cunhados, nossos netos, nossos filhos, nossos avós, todos os demais parentes. Colocamos em tuas mãos também, Jesus, todos os nossos amigos, todas aquelas pessoas que nos amam e também aquelas que nós amamos. Também queremos colocar em tuas mãos, Jesus, aquelas pessoas que não são simpáticas a nós e também aquelas que nós não simpatizamos tanto. Que o seu amor envolva todos nós. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, segunda-feira, é o dia da triagem fraterna, a partir das 8 horas da noite. Se você anda triste, deprimido, com ideações suicidas, se já tentou suicídio, se você anda com a sua mediunidade em desequilíbrio, ouvindo vozes, vendo espíritos, tendo pesadelos, se você está envolto nas viciações das drogas, da bebida alcoólica, do cigarro, do sexo, da alimentação, se você anda nervoso, irritado, brigas constantes no ambiente doméstico, briga com a esposa, com o marido, com os filhos, aquela doença que não é detectada, que você não consegue diagnóstico, parece que os caminhos estão fechados, parece que não tem sucesso. Você já pensou em fazer o tratamento espiritual? Toda segunda-feira nós nos encontramos em nossa casa espírita. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Queremos também lembrar aos amigos que no próximo sábado, depois do almoço, nós iniciaremos o nosso encontro fraterno. Venha participar com a gente dessa festa do Evangelho. Teremos as aulas sobre campanha de fraternidade Alta de Souza. Também teremos aula do tema atual, o alcoolismo no lar. E, para coroar a noite, teremos o tema central, o dom de curar. Dai de graça o que de graça recebeste. Então venha participar da festa do Evangelho. E no domingo
teremos a prática dos cursos. Meus amigos, nós estamos estudando a obra Nosso Livro. Esse livro foi psicografado pelo médium Chico Xavier, ditado por vários espíritos. E ele está dividido em duas partes. Mensagens na primeira parte em forma de prosa e na segunda parte as mensagens em formas de verso. Nas duas partes, a organização se deu pela ordem alfabética de O Nome dos Espíritos. Nós estamos estudando as mensagens do Espírito Emmanuel na primeira parte. Capítulo 36. Espiritismo praticado. Irmãos, recordando Allan Kardec, na prática espiritista, lembremos-nos de que no espiritismo praticado é necessário colocar os interesses divinos acima dos caprichos humanos, negar-se a si mesmo, tomar a cruz da elevação e seguir com o Senhor. Reformar-se em Cristo antes de reclamar a reforma dos outros. Exemplificar o bem antes de ensiná-lo. Servir sem propósitos de recompensa. Colocar antes de procurar consolar, antes de Deixa eu repetir a frase. Consolar antes de procurar consolações. Amar sem exigências. Usar os bens do Pai sem os desvarios da posse. Amar sem exigências. Compreender antes de reclamar compreensão alheia. Agradecer antes de pedir. Confiar sem angústias. Cumprir os deveres da cooperação sem as trevas da incompreensão e da queixa. Jesus é o caminho, a verdade e vida. Kardec é trabalho, solidariedade e tolerância. O caminho da realização não dispensa o trabalho. O templo da verdade não exclui a solidariedade legítima. A vida eterna pede a luz da tolerância construtiva. O Espiritismo, em seu tríplice aspecto científico, filosófico, religioso, é movimento libertador das consciências, mas só o Espiritismo praticado liberta a consciência de cada um. Lembrando o grande missionário, não vos esqueçais de que o Espiritismo prático pode ser o Espiritismo do eu, e que só o Espiritismo praticado é o Espiritismo de Deus. Emmanuel. Temos uma nota da editora. Esta mensagem foi recebida na sessão comemorativa da desencarnação de Allan Kardec, em 31 de março de 1945. Meus amigos, o espiritismo praticado, ele nos leva a grandes transformações. Quando nós temos o espiritismo somente na mente e ele ainda não passa para os sentimentos, não nos leva a trabalhar em prol do semelhante, não nos leva à reforma íntima, então nós ainda estamos longe de viver o espiritismo. Porque o espiritismo, ele traz a libertação, ele traz a consciência das almas. Então ele nos provoca a consciência moral, nos liberta
de tudo aquilo de mal que nós achamos que é correto. Muitas vezes as nossas religiões, elas endossam a maldade. Antigamente, por exemplo, as religiões diziam que ter escravo era normal, que o escravo não tinha pensamento, que o escravo não tinha alma. Então, as pessoas podiam fazer qualquer coisa com os escravos, porque elas eram perdoadas, porque a religião endossava, só que afrontava a lei divina. Então, a gente esquece muito que a lei divina, ela, quando é afrontada, nós temos que provocar a reparação daquele mal que fizemos. Então, hoje não se admite mais a pensar assim. Então, muitas coisas foram desconstruídas. Porém, ainda hoje, nós incentivamos em muitos púlpitos religiosos o orgulho, a arrogância, a prepotência de raças. Dizer que tal pessoa ou tal pessoa não é melhor do que a outra, que devemos excluir, extirpar todos aqueles que pensam diferente do nosso grupo religioso e assim por diante. Então, tudo isso afronta o Evangelho do Cristo, tudo isso afronta a lei divina. Muitas vezes, há muitos crimes que as leis humanas não nos pegam, porém, a lei divina não deixa passar em vão, inclusive a do pensamento, né? Muitos crimes nós cometemos somente com o pensamento. E nesse caso, a lei divina nos pega. Então vamos mudar nossos pontos de vistas, compreender com mais profundidade o Evangelho do Cristo. Jesus não quis dizer assim, ele falou desse jeito porque naquela época não tinha isso, não tinha aquilo outro. Então a gente começa a querer justificar e dar conceitos novos tirados do cotovelo. Então é importante nós buscarmos a vivência do Evangelho de Jesus. Vamos fazer prece? Bondoso Jesus, nós queremos nesta manhã colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que estão tristes, que estão deprimidos, que estão reclusos em seus lares, todos aqueles irmãos que estão perdendo a esperança. Que nesse momento o anjo da caridade possa envolver a cada um, trazendo-lhes o lenitivo, trazendo-lhes o consolo, trazendo-lhes a fraternidade. Amado Mestre Jesus, fica conosco, pois precisamos muito de Ti. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.